Boa tarde. A vida, ela nos pega uma peça. Ela é um teatro, né? A vida é um teatro. E as peças, elas vão aparecendo no dia a dia da nossa vida. Quero contar meu testemunho de vida. Eu nasci com 1,8 kg, asmática, o meu pulmão totalmente obstruído, emagreci 1 quilo. Imagina essa criança de 1 quilo com o peito estufado igual de um pombo, só tinha ossos. Tive 5 paradas cardíacas durante a minha adolescência. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe era espírita e eu fui no centro espírita e vi a minha mãe incorporada por um demônio que cuspia e vomitava igual eu quando eu vomitava em casa. Eu vomitava sangue devido a muita falta de ar, muito esforço. Meu pai, nesta época, estava internado por uma tuberculose e ficou internado 5 meses em Correia. E quando eu vi aquela cena no centro espírita, eu já, com 6 anos, eu falei, não quero isso para mim. Eu quero coisas boas para mim. Quando meu pai veio do hospital, meu pai aceitou Jesus lá. E quando ele chegou em casa, minha mãe tinha altares e altares de Baal. Como diz a nossa irmã, a Damares, isso é que é Deus, o resto é Baal, o resto é Baal. E meu pai destruiu todo o altar de Baal, tinha tudo quanto é imagem, as mesmas imagens que tinha na igreja católica, tinha no centro espírita, ainda com nomes diferentes. Meu pai saiu quebrando o altar de Baal, o demônio manifestou. Minha mãe ficou brava, só arranjou dente, porque demônio não tem poder, não tem força, mas contra ele nós vamos em nome do sangue de Jesus. Certo. E aí eu comecei a minha caminhada para a Metodista Orleana aqui da Figueira, o qual nós somos fundadores. Carregamos tijolinhos e tijolinhos para fazer aquela pequena igreja. E depois fomos carregando tijolos para fazer uma igreja maior. Nós somos fundadores desde o pastor Valdir. E quem ganhou os meus pais por Jesus estão vivos até hoje, está vivo até hoje. E aí continuei nessa caminhada com meu pai para a escola dominical. E sempre no caminho meu pé entrava na roda, ou eu vomitava quando eu chegava na escola dominical, porque aquelas comidas oferecidas demônio, bebida, pipoca, doce com Damião, tudo amaldiçoado. E Deus estava colocando a maldição para fora. E eu cresci não muito, sou baixa, de pequena estatura, porte físico médio, e às vezes até pequeno, porque tenho muita facilidade de emagrecer. E a minha mãe achava que eu não teria filhos. E um dia uma mãe de cão, porque mãe de santo sou eu, meus filhos, eles não são santos, mas eles estão correndo atrás da santidade. Então eu sou mãe de santo. Então um dia eu fui até a mãe de cão, né? Falou assim, que eu não ia ter filho, que eu era tão doentinha e que eu ia morrer tão jovem. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. E eu consagrei minha vida ao Senhor com 11 anos. Não fazia na minha época. Nós teríamos que fazer educação física com um shortinho muito curtinho. E na época a minha igreja não permitia short, não permitia corte de cabelo, nem brinco, nem esmalte, nada. Era uma igreja maravilhosa e continua sendo maravilhosa, a Igreja Metodista Orleana da Figueira, pastoreada pelo pastor Joaquim. Amo aquela igreja, é a minha casa, minha fundação, entendeu? A minha raiz. E eu ali cresci.
consagrei minha vida ao Senhor com 11 anos e eu comecei a subir o monte com meu pai com 13 anos. Eu fui, com 12 eu fui descida às águas, cancelei a maldição do batismo, porque neném não pode ser batizado, porque ele não tem pecado. Como é que eu vou batizar o neném? Quebrei a maldição do batismo da Igreja Católica e a maldição do meu nome, que é a Rita de Cássia, a qual a minha mãe fez, né, como é que se diz? Uma oferenda aí para Rita de Cássia. Eu não vou falar que ela é santa porque eu não conheci. De repente era uma das Kenga, e estão chamando ela de santa. E quebrei a maldição do meu nome. E continuei na igreja evangélica. Aos 14 anos eu subi no monte com meu pai, que coisa mais linda, mais cheia de glória. O meu pai sempre foi um exemplo de homem de Deus na minha vida. E com 14 anos subindo ao monte, eu pude ver as brasas vivas do monte, em qual alguns pastores hoje que viveram isso e hoje chamam aquilo de produto natural da natureza, de fotossíntese. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo aos 14 anos de idade. É uma glória tão grande. E aí eu, me separando para Cristo, não fazia educação física, eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu não vou desobedecer as regras da minha igreja, porque a minha igreja não pode usar short, e eu não vou fazer educação física, que seja feita a tua vontade. Eu estava cursando o 6º ano do fundamental, na época, e quando chegou no final do ano, para a glória de Deus, o professor me deu a nota máxima, dizendo assim para mim, parabéns, você não faltou uma aula e todos os seus exercícios foram perfeitos. Eu quero falar para vocês que eu nunca tive naquela quadra de esporte, eu nunca pisei. O anjo do Senhor me representou e eu não fiquei reprovada. E assim foram, consequentemente, separada para Deus. Eu me casei com 30 anos. Eu tenho 55 anos hoje. Eu me casei com 30 anos. O meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 33 anos. A minha segunda filha nasceu quando eu tinha... Não, me desculpa. Eu casei com 29. O meu primeiro filho casou quando eu fiz 30. A segunda quando eu fiz 33 e a terceira quando eu fiz 36. E aí eu fui num lugar muito lindo, chamado Reencontro. Aí, antes de tudo isso, eu passei para a Visão Celular no governo dos 12, que é comandado pelo apóstolo Márcio André da Silva e a apóstola Dani e seus filhos. E lá eu estou. E aí tive meus filhos. Aí eu fui no encontro, fiz escola de líderes, fiz escola de mestre, fiz escola de pastores. Escola de mestre fiz uma vez, escola de pastores fiz uma vez, escola de líder fiz 3 vezes, sendo que fui diplomada por 2 vezes. Na terceira agora não, porque eu estava em disciplina. Ou estou, eu não sei ainda. Mas isso não é o caso agora. E eu fui no reencontro. O reencontro, nós saímos da tenda em outubro. Eu não sei para onde nós fomos. Eu só sei que quando nós chegamos lá em outubro,
no lugar do reencontro, havia uma nevasca, não era nevasca, um nevoeiro bem baixinho, era só serra, serra, não sei o nome do lugar, que a gente vai para lá para se encontrar com Deus, reencontrar com Deus, a gente não quer saber onde o nome do lugar. Eu sei que o lugar era lindo, tinha uma plantação de couve-flor que descia o morro todo, e estava muito frio. Em outubro aqui é calor. Lá estava tão frio que eu estava usando 2 casacos de lã, 2 meias, 2 toucas, 2 calças, e mesmo assim estava com frio. E eu orei. Eu falei, Senhor, eu não vou poder tomar banho, porque eu sou asmática. Se eu tomar banho frio, eu vou ter crise. Se eu tomar banho quente, eu vou ter crise. Se eu não tomar banho, vou apodrecer. E quando eu escutei a voz do Senhor falando assim para mim, minha filha, eu te trouxe aqui porque hoje eu vou te curar da tua asma. Pode tomar seu banho frio. E eu tomei meu banho frio. Não senti nada. E fui passando meu reencontro, e Deus falando, Deus falando, Deus falando. E quando eu cheguei em casa, eu marquei logo uma consulta para os meus filhos. Porque o Senhor havia quebrado a maldição na minha geração. Precisamos de quebrar a maldição na nossa geração. E quando eu levei eles no médico, e que eles fizeram todos os testes que eu fiz quando era criança, o doutor falou assim para mim, mãezinha, nenhum dos teus filhos são asmáticos. Eu glorifiquei o nome do Senhor, sabe por quê? Porque se eu estou aqui hoje, é porque eu sou um milagre de Deus na minha vida. Eu sou um milagre de Deus. E eu tive fé de quebrar a maldição na minha vida. Quando eu tive grávida da segunda filha, eu havia tido um problema de saúde uterino, varizes no útero, líquido pélvico. Mas nunca me desesperei, porque eu tenho um Deus que ressuscita morto de 4 dias. Nunca fiquei de cabelo em pé por causa, ai, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que ir no médico, tem que pegar exame. Nunca, sempre eu corri para Deus primeiro. E ali na tenda tinha uma campanha dias de quinta, era nas quintas, agora é nas quartas. Nós mudamos o culto de quinta para quarta, mas na época era nas quintas. Eu continuei fazendo as minhas campanhas normalmente. E o apóstolo trouxe uma irmã lá de Manaus, acho que é Jandira, eu não lembro o nome. E ela levantou a mão e profetizou o milagre da multiplicação. E a maioria das mulheres colocaram a mão na barriga porque queria filhos. Eu levantei a mão porque eu queria almas. Eu cuido de vidas. Eu cuido de pessoas. Eu queria vidas. E eu sabia o que eu tinha de enfermidade. Eu voltei para casa, senti uma dor. Aí passou, eu fui da célula. Botei um na garupa, um na cadeirinha, o som de um lado, o lanche de outro. E fui de bicicleta para Saracuruna, da cela, dentro de um centro no qual meu marido e o apóstolo desmontaram. Essa mulher veio aceitar Jesus. Um dos filhos dela é apóstolo, parece que está debaixo da cobertura do apóstolo Acélio, mas também houve um caso. Estão todos servindo o reino do Senhor. Eu abri uma célula lá. Eu lembro que na sexta célula eu me senti mal. E eu tinha que vir de Saracuruna até a Figueira, onde eu moro, de bicicleta com 2 crianças. E
né? Então, mesmo que eu estava passando mal, eu tinha que me manter forte até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho e desmontei. E ali, no dia seguinte, meu marido me levou ao médico. Aí eu levei todos os laudos, né, das varizes, do líquido pélvico, e mostrei à doutora. A doutora falou assim: não, você não tem nada no útero, você não tem varizes, você não tem líquido pélvico nenhum. Tem uma cicatriz. Você operou? Eu disse não. Eu falei: o doutor Jesus operou para mim. Se não tem nada aí, é porque o doutor Jesus operou. Ela falou assim: você está grávida de 3 meses. É a minha filha, que tem 18 anos hoje. Eu tenho muito que agradecer esse Deus. Eu só tenho que agradecer, porque como não servir um Deus desse que faz tudo? E eu sou um milagre, porque não era para mim estar aqui, mas a maldição foi quebrada aqui. E Jesus gerou vida em mim, e eu pude gerar vidas. E eu digo que após mim só bênção. Hoje eu tenho uma neta tão linda, tão parecida com meu filho. Linda demais, perfeita, aos olhos do Pai. Eu tenho 55 anos, com o maior orgulho. E eu louvo a esse Deus, eu nunca quero abandonar esse Deus, eu não vou, jamais. Porque se eu abandonar esse Deus, eu vou para o inferno com tudo isso que eu já passei. Isso é anulado no reino do Espírito, a conta volta no zero, eu vou para o inferno. A questão não é ir para o céu, a questão é de servir um Deus tão maravilhoso. Um Deus que está presente contigo nos maiores momentos, nos piores momentos da tua vida. Ele está com você nos bons e nos piores momentos. Eu aprendi uma coisa e eu falo: Espírito Santo, eu não sou nada, mas vem passar o dia comigo. Vem me ajudar a organizar minha casa comigo. Vem me ajudar a estudar. Vem me ajudar a realizar meus sonhos e a fazer a tua vontade. Tem um hino que ele condiz muito com a minha vida, que fala assim: aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Por um milagre estou aqui. Eu sei que tem muitas pessoas enfermas, que o médico já deu a última palavra. Eu quero dizer para você que a última palavra na sua vida é Deus. Mas você tem que ir até Deus. Tem pessoas querendo ser curadas para poder voltar a fumar maconha, voltar a traficar, voltar a roubar, matar, dançar forró, tomar uma caipirinha, uma cervejinha. Sinto muito. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te jogar no leito, vai te piorar, vai te piorar, zerar. Você vai confessar todos os seus pecados ao Senhor e vai descer à sepultura e será salvo. Se quiseres viveres ainda nesta terra, terás que aceitar Jesus e confessar os teus pecados e pedir para Ele curar e que seja feita a vontade dEle. Do contrário, Deus vai jogar no leito, vai sofrer, porque Deus vai tratar e depois vai jogar na cova o corpo. A alma Ele salva. Se você se arrepender dos seus pecados. Porque por um pecado, por um homem, o pecado entrou no mundo. E por outro homem, o pecado saiu do mundo. Mas o pecado está no mundo. O mundo jaz o maligno.
Jesus Cristo ele veio para nos redimir do pecado. Porque quando Adão pecou, quando ele desobedeceu à vontade de Deus, ele trouxe com ele a morte. O salário do pecado é a morte. Mas quem está em Cristo tem vida e vida em abundância. E eternamente. E o salário do pecado é a morte física e a morte eterna. Eu não estou me engrandecendo. Meu marido era funcionário público. Oferta, dízimo, oferta, dízimo. Hoje nós temos primícias, né? Podemos primiciar. 2015, meu marido ficou rico. Sabe como? Pregando, trabalhando, dando dízimo e oferta. Não importa o valor do teu dízimo. É 10% de tudo que vem na tua mão. Se tu tem R$ 10, 10 centavos é o dízimo. Ah, eu quero juntar um montão para dar. Não. Dízimo não é quantidade, é fidelidade. Seja fiel ao Senhor. No pouco, porque no muito o Senhor te abençoará. Amém? Fica na paz.